Agora a gente vai falar sobre a lei número 13.005 de 2014. Pois é, a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE. Essa legislação é importantíssima. Esse plano, gente, ela é um instrumento de extrema importância. Por quê? É este plano que vai estabelecer diretrizes, é esse plano que vai estabelecer metas, estratégias para a educação no Brasil ao longo de 10 anos, portanto, até este ano, até 2024. A sua aprovação e a sua implementação, ela tem como principal objetivo cumprir o que está previsto no artigo 214 da Constituição Federal, tá bom? Então, entender o PNE, ou seja, portanto, é crucial porque cada um dos seus artigos, incisos, parágrafos, enfim, ele tem como objetivo, aliás, toda legislação educacional, mas é sempre bom reforçar aqui, promover uma educação que seja mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todo mundo, gente, para todos os brasileiros, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos fazer a leitura aqui bonitinho, sem medo de ser feliz? Tá bom, vamos lá. Artigo 1º, então, do PNE. É aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Beleza? Então, o PNE, ele vai trazer isso em anexo. Tá. O que isso diz? Já o que o primeiro artigo traz? Então, efetivamente, este artigo, ele aprova o Plano Nacional de Educação, que tem uma vigência de 10 anos a partir da publicação da lei, que foi em junho de 2014. De novo, e aí é muito claro, o objetivo principal desta lei é cumprir o que está ali, estipulado no artigo 214 da Constituição Federal. E o que é estipulado no artigo 214? Gente, trata exatamente da garantia do direito à educação. Beleza? Artigo 2º, olha só. São diretrizes do PNE. Primeiro, olha o inciso. Erradicação do analfabetismo. Ou seja, gente, a prioridade do PNE é eliminar o analfabetismo. Garantindo, né, que todo mundo no território nacional saiba ler e escrever. Porque só assim você consegue ter um desenvolvimento individual, desenvolvimento social da pessoa. 2. Universalização do atendimento escolar. O que seria isso? Então, é assegurar que todas as pessoas tenham acesso à educação básica, desde a educação infantil até ali o ensino médio, tá bom? Deixa eu só tirar um negócio aqui, gente, que tá brilhando no meu rosto. Aí. 3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Acho que ele por si só já nos traz, né? Então, ele garante igualdade de oportunidades a todos os estudantes, todo mundo. Aí o PNE traz aqui, no item 4, melhoria da qualidade da educação. Então, quais são dentro desses 10 anos? Busca-se, então, elevar o padrão de qualidade da educação dentro desses 10 anos em todos os níveis. O ruim que a gente teve no meio do caminho uma pandemia, né, gente? Ah, meu Deus. E quebrou as pernas de um monte de gente. Item 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Então, garantir mesmo, de fato, que todos os estudantes eles tenham princípios mínimos ali, morais, éticos, enfim,
para exercer plenamente a sua cidadania, né, com valores morais, com valores éticos, tá? Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, o sexto aqui, ó, tudo bem? O que isso diz, então? É fazer com que a comunidade escolar participe da tomada de decisões. Porque só assim você vai conseguir promover o que a gente tanto fala, uma gestão democrática, uma gestão participativa, tá bom? 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Então, olha só, já pensa numa estrutura de base mesmo. Então, qual a ideia? Desenvolver de maneira integral os estudantes. Não assim, num ponto aqui ou num ponto acolá. É analisar a educação de maneira bem holística, né, gente? E aí, se você desenvolve de maneira integral, você consegue valorizar o conhecimento em diversas áreas do saber. E tem 8, ó. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrões de qualidade e equidade. Ou seja, destinar, então, uma parcela do produto interno bruto para a educação, beleza? Ou seja, isso é muito legal, porque só assim você vai conseguir garantir recursos adequados para a expansão e a própria qualidade da educação. Valorização dos profissionais da educação. Você agora começou a dar risada, né? O PNE, então, reconhece sim a importância dos educadores, a importância dos demais profissionais da educação e, para isso, então, ele vai, apesar que teve algumas mudanças a partir do PNE, não colossais, mas teve algumas mudanças, principalmente valorizando a carreira e a condição de trabalho de alguns professores em alguns lugares, tá bom? 10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, olha os princípios aqui, os 10 princípios do PNE. E esse último, ele vai enfatizar, então, a importância de uma educação que esteja pautada ali, ó, no respeito à diversidade, à sustentabilidade, no respeito aos direitos humanos, enfim, não é? Então, ele fecha, digamos, com chave de ouro, tá bom? Vamos ler aqui o artigo 3º do PNE, olha que bonitinho. As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, ou seja, 10 anos, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Tá, acho que essa parte tá bem tranquila, né? Acho que vocês conseguem compreender. Então, esse artigo, o artigo 3º do PNE, ele estabelece, então, que as metas desta lei, elas devem ser alcançadas durante a vigência de 10 anos, durante a vigência do PNE, que começou em 2014, a menos que haja prazos ali específicos definidos para algumas metas, enfim, para algumas estratégias particulares, e inclusive teve algumas revisões por causa da pandemia, tá bom? E por que é importante compreender tudo isso, gente? Compreender essa lei, esses 3 artigos do Plano Nacional de Educação. Porque a gente consegue entender tanto o primeiro, o segundo e o 3º artigo, entender os caminhos que o governo, que o Estado propõe para fortalecer o sistema educacional brasileiro ao longo desses 10 anos, tá bom? Agora, gente, nós vamos, deixa eu mudar aqui, para o artigo 4º do PNE. E o que a gente vai fazer aqui, ó? O artigo 4º, ele vai comentar, a gente vai comentar sobre a eficácia da educação no Brasil, principalmente no que diz respeito ao monitoramento e à execução do PNE. Só para a gente entender aqui, eu acho que isso é muito importante, toda política pública, ela é fundamental
não apenas ali, gente, para estabelecer metas, enfim, mas toda a política pública ela é muito importante também para garantir mecanismos, digamos, robustos de acompanhamento, de avaliação, enfim, porque aí você consegue assegurar que essas metas elas sejam alcançadas. Então você põe a meta, mas como você vai acompanhar se a galera tá fazendo, entendeu? E aí, o artigo 4º e os artigos subsequentes são eles que vão fornecer as diretrizes, digamos, específicas sobre como essas metas do PNE, principalmente das 10 ali que a gente discutiu, como elas vão ser monitoradas, beleza? E aí, quem vai ser responsável por esse acompanhamento? Qual vai ser a instância responsável por esse acompanhamento? O artigo 4º também vai dizer, vai começar onde os recursos vão ser alocados para a educação, né? Que tipo de recurso? Então, vamos aqui tentar conversar sobre cada aspecto desse 4º artigo, para a gente compreender um pouquinho melhor seu funcionamento, para compreender melhor a sua importância, e aí você começa a tomar dimensão o quanto é importante, tá bom? Vamos aqui para a leitura, então, do artigo 4º, tá bom? Vamos lá. Artigo 4º. As metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência, olha, importante, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados. Aliás, gente, já grifa essa parte aí que é importantíssima. Disponíveis na data da publicação desta lei. Ou seja, você vai analisar os recursos, você vai analisar as instâncias, você analisa principalmente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Tá, o que esse artigo, então, ele está trazendo para a gente? Repara, mais uma vez, que as metas do PNE serão fundamentadas em fontes confiáveis. Qual fonte confiável? É óbvio, mas é importante falar aqui. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e outros censos nacionais da educação básica. O IBGE entra aqui também, tá, amores? Entra aqui também. Ou seja, se faz um levantamento a partir do censo para a gente compreender onde alocar os recursos. Tudo bem? Parágrafo único. Vamos para a leitura aqui. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, olha só, ele vai ampliar o escopo das pesquisas. O que isso quer dizer, então, gente? Que o poder público tem o objetivo de, digamos, ampliar as pesquisas estatísticas, exatamente valorizando a equidade e a inclusão, para incluir, digamos, informações bem detalhadas sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência, beleza? Por que isso tudo, gente? É óbvio, é isso, visando a inclusão e aí o que está previsto na Constituição Federal, a garantia de direitos educacionais para todo mundo. Tudo bem? Vamos aqui para o artigo 5º do PNE, beleza? Então, olha só. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias. Olha só, então, aqui quem são os responsáveis por ordem de distribuir os recursos, enfim. Então, se a gente observar aqui do 1 ao 4, a gente tem as instâncias de monitoramento. Olha que bonitinho, que é o Ministério da Educação, as comissões de educação da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, beleza? Então, essas 4 instâncias, elas são responsáveis pelo monitoramento.
monitoramento, tá bom? Então são responsáveis pelo monitoramento e avaliação contínua do PNE. Aí a gente chega a esse primeiro parágrafo aqui, ó. Compete ainda às instâncias referidas no caput, ou seja, olha só, essas instâncias, que responsabilidades elas têm? Então elas têm responsabilidade de divulgar, de analisar, essas instâncias têm a finalidade de propor políticas públicas para implementação das estratégias, para implementação das metas, e aí tudo isso também ela revisa isso é importante, revisa o percentual de investimento público na educação, beleza? Aí a gente chega aqui ó, no segundo parágrafo, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência, o INPE, né? O INPE, ó, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, meu Deus, ele vai publicar estudos, eu tinha falado do INPE, o INEP vai publicar estudos sobre o progresso das metas. Então eles vão organizar informações, as informações por ente federado, tá? Por estado, utilizando como referência as fontes mencionadas no artigo 4º, ou seja, as fontes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Beleza? E aí outras informações também pertinentes. Aí a gente vai para o parágrafo 3º, que basicamente fala sobre a revisão das metas. Então, seria assim, ó, a meta progressiva de investimento público em educação, ela vai ser avaliada no 4º ano de vigência do PNE, podendo, olha só, ser ampliada conforme as necessidades financeiras das demais metas, ou seja, distribui aqui bonitinho. Aí você pega o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, eles basicamente falam sobre os investimentos em educação, tá bom? Vou fazer uma leitura, senão ela já fica gigantesca. Então esses parágrafos, eles detalham os recursos que vão ser considerados como investimento público em educação. Ou seja, a bufunfa, tá bom? Isso é muito importante. Aliás, abrangendo também diversas fontes, tá? Onde eles vão analisar isso? Ali, ó, pegando os elementos que falam da educação acerca da Constituição Federal, até mesmo incentivos fiscais que estão relacionados à educação e, isso é importante, compensações financeiras pela exploração de recursos, como petróleo e gás, quando principalmente se descobriu ali o pré-sal, tá bom? Tanto que o PNE sai junto com o pré-sal, os recursos que seriam alocados para a educação a partir da exploração do petróleo e do gás, que está previsto no parágrafo 4º e 5º, tá? Portanto, gente, tudo isso que nós discutimos acerca do PNE são aspectos fundamentais para a gente garantir que as metas estabelecidas, as 10 metas ali, sejam alcançadas e que a educação no Brasil avance de forma significativa. Volto a falar, tivemos um hiato de 2 anos por causa da pandemia, tá? Tanto, gente, que é legal que através desses 5 artigos a gente consegue perceber o quanto é complexo e a legislação de recursos aqui no Brasil, tá bom? E o quanto envolve diversas instâncias, quanto envolve diversos mecanismos, enfim. Tudo isso, galera, para assegurar a efetiva implementação das políticas educacionais, porque é algo extremamente complexo e não é tão simples assim, né?